Dinheirudo, por que será que está acontecendo um recorde de doação de imóvel no Brasil? Será que o povo ficou maluco? Meu amigo, o motivo tem um nome, chama-se Brasília. O imposto que incide sobre herança e doação vai mudar e a expectativa é que ele fique bem mais caro a partir do ano que vem. Então o brasileiro fez o que ele sabe fazer quando o governo anuncia que vai meter a mão no bolso dele. Correu para tentar salvar o dinheiro. Afinal, patrimônio é um negócio que dá um trabalhão para você conseguir, às vezes uma vida inteira, e se você não agir, vai parar onde? No bolso dos políticos. Vem comigo entender esse movimento da doação de imóveis e se vale a pena você mexer aí do seu lado também. Muito obrigado pela confiança do seu like, eu sei que esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas, então por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra você. Mas me responde uma coisa antes, você doaria a sua casa pro seu filho em vida? O que você acha, Bruno? Eu acho uma boa, cara. Faz sentido? Escreva aqui, quero ouvir a sua opinião também. Pois olha, tem quase 186 mil famílias brasileiras fazendo exatamente isso no ano passado. Recorde histórico, nunca aconteceu tanto na série dos cartórios brasileiros. Não é generosidade da turma, né? Vamos ver, será que é? O que você acha? O brasileiro viu o nefasto plano do governo e pensou, não me diga mais nada, traga-me o cartório imediatamente para passar o imóvel pro nome do meu filho enquanto a regra antiga ainda tá valendo. Vamos entender a lógica disso, primeiro começando com o nome do bicho aqui, ele é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Nome comprido, né? Traduzindo para o português, é o imposto que você paga quando você recebe uma herança ou até uma doação. Se você bateu as botas e deixou bens, os herdeiros vão pagar ITCMD, como se o cara que acumulou já não tivesse pago imposto de renda, imposto quando passou o imóvel para o nome dele, IPTU, enfim, imposto em tudo que ele fez para conseguir aquele patrimônio, e aí a família tem que pagar imposto de novo para manter aquilo que já era dela. Então, e é caro. É muito caro. Exatamente. Principalmente se estiver envolvido no processo de inventário, né, Bruno? Isso, exato. E é por isso que a galera tá antecipando aí, fazendo essa doação. Mas voltando à questão do imposto, a gente meio que normalizou ser roubado duas vezes, né? O que você acha? Uma dúzia. Então, como eu costumo dizer, só existem duas certezas na vida, a morte e os impostos. E no caso aqui, até para morrer você tem que pagar imposto. Mas no vídeo a gente tá falando aqui sobre receber um imóvel doado em vida. O que tem a ver com morte? Nada, exceto o ITCMD, que é cobrado do mesmo jeito. Nos dois casos, alguém recebeu um patrimônio de graça, vai vendo de graça aí, e o governo quer morder a parte dele. Esse imposto é estadual, cada estado vai cobrar do seu jeito, com a sua alíquota, e é aí que a história fica confusa, olha só. Tem um limite nacional que foi definido pelo Senado lá em 1992, nenhum estado pode cobrar mais que 8%. Dentro desse teto, cada um faz a festa que quiser, ou pelo menos fazia. São Paulo, por exemplo, cobra 4% fixo, tanto faz se você está herdando um apartamento de 300 mil ou uma fazenda de 30 milhões. Minas cobra 5% fixo, Paraná 4%. Já o Rio de Janeiro cobra por faixas e nas faixas mais altas chega nos 8% cheios. E a doação em vida sempre foi a forma mais simples de antecipar a herança. Em vez de esperar o inventário lá na frente, com advogado, custos, meses ou até anos de processo e a família inteira brigando, o pai faz o quê? Passa o imóvel para o nome do filho agora, paga o imposto de hoje e resolve tudo em vida. Foi exatamente isso que quase 186 mil pessoas, aliás, mil famílias fizeram isso no ano passado. E o número vem subindo ano após ano. Eram só 116 mil doações lá em 2020, foi crescendo até chegar no recorde em 2025. E o Brasil inteiro está mexendo, mas por que cargas d'água, hein? Bora ver o motivo da correria. Tem a reforma tributária, vai acompanhando, que mexeu na Constituição em 2023, e em janeiro desse ano saiu a Lei Complementar 227, que colocou as novas regras do ITCMD no papel, e são 3 mudanças que, se você somar tudo, formam uma bela de uma mordida. Para começar, a alíquota progressiva vira obrigatória em todos os estados. Quanto maior o patrimônio transmitido, maior o percentual. Aqueles estados de alíquota fixa, tipo São Paulo, com seus 4%, vão ter que criar faixas. E um doce, se você adivinhar, para onde vão aí as taxas, para onde elas tendem a caminhar. No teto. Imposto tem ombro, não? Não tem, né? Então o teto 8%. Passa direto. Então, depois vem outra mudança importante, a nova lei deixa claro que o ITCMD deve ser calculado pelo valor de mercado do bem. Alguns estados até já usam essa regra hoje, em outros a avaliação feita pelo governo pode ficar abaixo do preço real do imóvel. Se essa avaliação subir, concordo, o imposto também sobe, mesmo que a alíquota continue igual. Então repara na jogada, mesmo que a alíquota nem suba, o imposto em reais que saem do seu bolso
pode subir só porque o valor usado na conta mudou. O pior vai ser se as duas coisas subirem juntas, né? Alíquota e base, e aí que a conta explode de uma vez. Qual a chance disso não acontecer? Então, né? Vai escrevendo aqui nos comentários quais são as suas expectativas e daqui a pouco quero te mostrar em números para você entender melhor. Até tinha antes uma estratégia clássica que era as doações picadas, Bruno. O truque era ficar doando aos pouquinhos ali, um pedaço por ano, para ficar sempre nas faixas mais baixas do imposto. A lei nova permite que os estados some todas as doações feitas entre as mesmas pessoas ao longo do tempo e cobre o imposto sobre o valor acumulado, ou seja, ficar fatiando a sua doação aí tende a parar de funcionar. E tem dose extra de maldade, ó, bens no exterior entram na mira. Aquele imóvel em Orlando, a conta de investimento lá fora, tudo isso passa a ter uma regra clara para ser tributado quando doado ou herdado, desde que o Estado aprove a legislação dele. E se você acha que 8% é um assalto, você acha, Bruno? Eu acho. Segura as cartas aí que já tem projeto no Senado achando pouco, querendo dobrar o teto para 16%. Ainda está tramitando lá, não é lei, mas mostra como que o digno Estado brasileiro é um sanguessuga. O apetite do Leviatã nunca está satisfeito, meu amigo. E cada estado vai sentir isso de um jeito. Quem tem alíquota fixa, como São Paulo, Minas e Paraná, vai sentir essa progressividade aí batendo na porta. Quem já é progressivo, como Rio, Bahia e Santa Catarina, vai sentir a base de cálculo indo para o valor de mercado. E tem estado que vai levar as duas pancadas ao mesmo tempo, como o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Porque nessa hora você pode estar se perguntando, William, mas se a lei complementar já saiu em janeiro, será que ainda dá tempo? Boa pergunta, meu amigo, é que a lei complementar sozinha não aumenta o seu imposto. Quem vai cobrar é o Estado, então cada Estado precisa aprovar a própria lei se adaptando às regras novas. E a Constituição tem 2 pontos que jogam a nosso favor. Olha só, quantos minutos tem de vídeo aí, Bruno? Joga a nosso favor? É a primeira vez aqui no vídeo que a gente fala, que a gente ganhou um aqui. Sei lá, tá 10, tá o 7-1, é o eterno 7-1 pra gente. Esse é o nosso 1, ó. Eu achei muito estranho. A anterioridade anual e a noventena, que o Bruno vai explicar pra você o que é. Putz, não consigo nem repetir o que você falou. Nem eu. Imposto aprovado no ano só pode ser cobrado no ano seguinte e ainda precisa esperar 90 dias da publicação. Na prática, isso significa que uma lei estadual aprovada agora em 2026 só produz efeito a partir de janeiro de 2027 e é por isso que tem muito advogado tributarista por aí chamando esse segundo semestre de janela temporal de oportunidade. O que for doado agora dentro dessa regra fica na regra atual, o direito adquirido protege. O que ficar para depois entra no jogo novo. Então o raciocínio das empresas é simples. Se é para transferir esse patrimônio para os filhos um dia de qualquer jeito, melhor fazer isso enquanto a conta ainda é a de hoje, né? Deixa usufruto, né? Isso aí, vamos falar disso. Só que quando a gente tá falando disso, Bruno, tem muita gente que fala, meus filhos que lutem, eu vou estar entregando o patrimônio de bandeja para eles. Tem bastante gente que pensa assim. Mas olha só, se você ama os seus filhos menos do que o Estado brasileiro, não tem nem palavras para te defender, não converse comigo não. Você vai deixar o dinheiro pro governo, cara? Não faz sentido. Sem contar o risco da briga dos filhos depois, né? É raro, mas acontece sempre. Você der o dinheiro pro pior cachaceiro que tá na casa da sarjeta. Silicone na ex é um investimento melhor que esse. Investimento melhor. Mas apesar de todo esse barulho, meu amigo, o primeiro semestre desse ano registrou pouco mais de 74 mil doações, cresceu só 1,3% sobre o mesmo período do ano passado, ou seja, a explosão de verdade aconteceu em 2025. Agora o ritmo deu uma segurada, talvez porque quem tinha urgência já fez, né? Ou talvez porque muita família ainda tá fazendo as contas. Também não é garantido que seu estado vai pro teto. Em São Paulo, por exemplo, tem 2 projetos, ó. Um cria faixas de 2 a 8%, é o projeto 7 de 2024, a gente vai falar dele e usar nas contas já já. E o outro, olha que curioso, propõe faixas de 1 a 4%, ou seja, patrimônios menores poderiam até pagar menos imposto do que pagam hoje. Sei não, hein? O que você acha, hein? Conhecendo aqui o apetite arrecadatório dos nossos governantes, meu amigo, eu ficaria deveras perplexo se a mordida ficar menor, né? Devido ao histórico de atleta. Histórico de atleta não é bom, não. Mas o fato é que ainda não tá decidido, tá? Mas aí você pensa, e se eu doar o imóvel pro meu filho e o casamento dele for pro brejo? Ou se ele se endividar, fizer besteira, como é que fica a minha situação, já que a doação é irreversível, é irrevogável, pelo menos não pode arrepender. Para tudo na vida tem solução, meu amigo, vamos falar já já. Porque agora chega de conceito, vamos ver na prática o que poderia fazer o seu bolso ser surrupiado, meu amigo, mais ainda, né? Pega uma família que pretende transferir 20 milhões de reais em São Paulo. Hoje, essa alíquota fixa é de 4%, o ITCMD fica em 800 mil reais. Um dos projetos que tramitam no estado cria faixas de 2, 4, 6 e 8%, que a gente falou, né, anteriormente. Pelos valores de 2026, a faixa de 8% começaria na parte que passar de 10 milhões
757 mil reais. Nesse cenário, a mesma transferência de 20 milha pagaria cerca de 1.312.000 reais de imposto, são mais de R$500 mil de diferença. O projeto ainda pode mudar, pode não ser aprovado, pode criar uma coisa pior que essa ainda, mas uma conta desse tamanho ajuda a gente a entender por que as famílias com patrimônios maiores estão antecipando as doações. E você consegue entender agora a fila no cartório, né? É, melhor ter a certeza do que a incerteza. Exato. Né? Mesmo que o cenário já não seja bom, né? Então. Pode piorar, né? E enquanto isso, a arrecadação desse imposto, meu amigo, vem crescendo com uma beleza, ó. Só nos estados do Sudeste, o ITCMD saiu de 6,1 bilhões de reais em 2020 para 10,6 bilhões em 2025, 74% em 5 anos. Pouca coisa, o governo já está garantindo dele, né? Mas lembra que a gente falou do problema? E se seu filho fizer caca, né? Eu vou entregar o imóvel com o risco de virar um morador em condição de rua, porque não pode falar mais mendigo, né? Não pode. O remédio atende pelo nome de doação com reserva de usufruto. Vamos dizer que você tem um imóvel e você quer doar para o seu filho. Funciona assim, ó, o que você vai estar doando, na verdade, é a chamada nua propriedade. Já ouviu falar? Nua propriedade, que é a casca do imóvel, né? O título de dono do papel. E reserva para você o usufruto vitalício, que é o miolo da casa, o direito de você morar, usar, de alugar, de embolsar o aluguel até o último dia da sua vida. Na prática, muda o que na sua vida? Nada. Você continua morando na sua casa, recebendo o aluguel da sua sala comercial, por exemplo. O seu filho vira dono no papel, mas não pode te tirar de lá, nem pode vender sem a extinção do usufruto, não pode fazer nada que te prejudique. E o curioso, nessa hora, tem outra contestação, é o pessoal pensar assim, né? Mas aí a casa não vai ser mais minha? Pensa, meu amigo, pensa o seguinte, ó, momento filosófico aqui, precisamos criar um selo aí no futuro aí, para filosofias de boteco. No fim do dia, concorda que a gente é só um proprietário temporário de qualquer coisa na vida? A gente trata a vida como se fosse eterno, aquilo é meu. Aí nem é nosso, né? A gente paga pro governo. Exato. Para de pagar o IPTU, esse é o lado político real, né? Para de pagar o IPTU pra você ver se é seu. Aliás, acha um poço de petróleo aí pra você ver se é seu o petróleo. Se você cavar um buraco pra pegar água, você vai pagar imposto. Olha isso aí, cara. Mas vamos deixar esse lado real, vamos pra filosofia aqui, ó. Quando a gente não tiver mais aqui, você vai passar isso pra outras pessoas, pros seus herdeiros, e o mesmo vai acontecer pros seus filhos também. Então, na prática, a gente só tá adiantando uma situação que a gente não é dono de porcaria nenhuma, né? Tanto do ponto de vista filosófico, como também aí do prático que o Brunão trouxe aqui. Mas voltando, quando você faltar, o usufruto se extingue e a propriedade se consolida no seu filho. Aquele imóvel não passa por inventário, a sua família tende a não brigar, não ficar esperando por anos. A gente tá passando aqui umas noções bem básicas e genéricas, tá? O que não substitui um aconselhamento com um advogado pro seu caso. Eu com o Bruno tava conversando aqui, tem vários poréns aí que você tem que ver em qual situação você se encontra. Pergunta pro seu advogado também sobre isso, ó. Em São Paulo, a Fazenda permite pagar um imposto em 2 etapas nessa modalidade. Na doação, você recolhe 2/3 do valor do bem e o terço restante fica adiado lá pra frente pro momento que o usufruto se extinguir. Num apartamento de 600 mil, seriam 16 mil reais agora, em vez de 24. Menos dinheiro saindo do caixa hoje e a parte principal da transmissão travada na regra atual. Então, cada família é uma família e planejamento patrimonial de verdade começa com um diagnóstico, principalmente se tiver mais de um herdeiro na jogada, porque a lei manda respeitar a parte legítima de cada um. Então, a palavra aqui para você é estudar junto do lado de um bom advogado. Então, bora pro plano de ação. O que uma família com um imóvel deveria fazer nesses próximos meses, ou pelo menos começar a estudar? Começa descobrindo em qual grupo o seu estado está. Alíquota fixa, progressiva ou os dois juntos? Isso muda completamente o tamanho da sua urgência, eu vou explicar por quê. Quem está no estado que já cobra 8% na faixa alta e já usa um valor bem próximo do mercado, tem bem menos pressa do que um paulista pagando 4% sobre o valor venal, né? Depois põe tudo na conta, os custos totais da doação, porque nem só de ITCMD vive a doação no Brasil, meu amigo. Tem escritura no cartório de notas, registro no cartório de imóveis, pode ter ganho de capital na história e esses valores variam de estado por estado e pelo valor do imóvel também. Na maioria dos casos, a conta fecha com folga a favor de antecipar, mas você só vai saber isso fazendo a conta direitinho. Aproveita e conhece também as isenções do estado. Por exemplo, em São Paulo, doações de até 2.500 UFESPs por ano entre as mesmas pessoas são isentas, o que dá uns 96 mil reais nesse ano. Lembra que eu falei o que acontece se algo der ruim com o seu filho depois de você doar? Da irreversibilidade,
do fato de não ter como voltar atrás mesmo? Tem uma coisa que você pode fazer antes de doar aí do seu lado junto com o seu advogado. Tem 3 cláusulas que aumentam a sua proteção. A de incomunicabilidade faz o imóvel não entrar na partilha se o seu filho se divorciar. A de impenhorabilidade protege o bem de dívidas que ele venha a ter. E a de reversão faz o imóvel voltar para você, caso Deus nos livre, bate na madeira aí, seu filho vier a falecer antes de você, né? Em vez de ir para o espólio dele. Isso resolve o medo do divórcio e o medo da dívida. Mas veja que a gente está trazendo aqui uma situação relativamente simples, né? Um imóvel somente, quem tem um patrimônio maior, vale muito a pena você considerar para efeito de pagar menos imposto e também sucessão, uma holding familiar. É um trabalho que a gente presta, inclusive, para muitas famílias aqui na minha consultoria de investimentos, a Lumen. Fica muito à vontade para você conhecer o nosso trabalho e bater um papo com a gente no link do primeiro comentário. Mas se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, o que é um negócio de holding familiar e seus benefícios, que inclusive está nessa mesma página de urgência aqui em 2026, é esse vídeo aqui do lado que você tem que assistir.